Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Não fizemos nenhum tipo de atualização, né, nesse último sábado, até porque não tínhamos tanta coisa, né, mas a gente começa a se basear em algumas informações que elas já começam a chegar de treinamentos, né, de situações do trabalho do Anselmi, método, modelo de jogo, para a gente conseguir aqui desenhar alguns parâmetros, tá legal? Como joga Marquinhos Anselmi, beleza? Qual deve ser o modelo implementado? De fato, ele deve implementar ali os seus 3 zagueiros, né, de longa data. Qual o modelo de jogo, qual o sistema de jogo que ele vai implementar, tá legal? De todo modo, assim, a gente tem muita coisa para conversar, né? Primeiro, assim, resumidamente, situação, né, além da gente conseguir ali, né, atualizar todo o mercado da bola que vem acontecendo, né, eu não acho correto o que está acontecendo com o Savarino, sabe? Acho que as coisas elas acabam se tornando frias demais em algum aspecto, né, porque é aquilo, se por um lado dá para entender um clube que ele precisa enxugar a folha, que ele olha para o Savarino, ele vê o Savarino como um dos caras que fisicamente menos vem rendendo no clube. Tecnicamente, por consequência, também. E aí você topa envolvê-lo numa negociação. O Fluminense está de olho. Só que o cara não quer ir pro Fluminense. A verdade é essa. Ele tá meio que topando ser envolvido na negociação porque o Botafogo quer muito, sabe? Só que o jogador não quer ir embora. O Savarino quer ficar no Botafogo, né? E isso é um pouco triste, né? Porque a gente tá falando de um atleta que quer ficar no clube e que tá meio que se vendo obrigado a ser negociado com um rival do Botafogo. Enfim, vamos lá, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos com algumas novidades aí. Primeiro de questão de empréstimo, tá? Jogadores que pertencem ao Botafogo que estão sendo emprestados para outros clubes, renovando empréstimo e tudo mais. Já tínhamos falado no último vídeo sobre o Matheus Nascimento. Vem sendo utilizado, né? Inclusive, dupla de ataque bem aleatório da um futebol. A dupla de... por vezes, né, o Los Angeles Galaxy joga, né, num 4-4-2 e às vezes quem sobra, né, a dupla que sobra no ataque é Toni Kroos e Matheus Nascimento. Olha que loucura. Ainda tem o Gabriel Peck, que jogou no Vasco, né? Enfim, Matheus Nascimento está prorrogando o seu contrato de empréstimo com o clube dos Estados Unidos. Juan Cruz estava emprestado para o Real Salt Lake dos Estados Unidos. E ele agora vai ser emprestado para o Ludogorets da Bulgária, né, que é o lugar onde ele se adaptou. O Juan ele foi criado no Santos, na Copinha, e depois ele foi pro Vasco, não rendeu, aí foi pra Bulgária, foi jogar na Bulgária. Na Bulgária jogou muito bem, né, foi a melhor fase da carreira dele. Veio pro Botafogo, foi mal. Foi pro Real Salt Lake dos Estados Unidos, foi mal. E agora ele tá de volta ao futebol búlgaro para tentar valorizar. Numa dessas o Botafogo consegue ali revendê-lo pro time da Bulgária, porque os caras gostam dele lá, né? Ele é muito querido por lá. Enfim. E temos a situação também, né, do Segovinha e do Yarlen, beleza? Os dois estavam ali no Molenbeek, né? Os dois não, né? O Segovinha, né? E eles estão indo, né? Estão sendo emprestados para o América Mineiro. E eu concordo com isso, tá? Eu acho que é muito melhor, né, você colocar os caras para jogar, terem visibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Eles vão jogar a Copa do Brasil, vão jogar o Campeonato Mineiro contra Atlético Mineiro e Cruzeiro, do que colocar os caras na roça, né? Desculpa, eu tô poucas ideias, tá, gente? Eu não esperem filtro de mim. Mas não tem como, né? Molenbeek, segunda divisão da Bélgica, né? Pô, os caras vão pra lá treinar, vão jogar. Eu lembro do Riquelme, né? Que é o atacante baixinho, né? Que foi pro Molenbeek uma época. Pô, o cara filmava a história do cara, tinha um bode do lado do campo, né? Ele tava batendo lateral, tinha uma cabra olhando pra ele, sabe? Não que isso condicione a estrutura, né, do Molenbeek e tal, mas caralho, o único ser vivo que se preocupa em olhar pro Molenbeek, em dar algum tipo de atenção pro que tá acontecendo no Molenbeek é uma cabra. Então, desculpa, irmão, é muito melhor você colocar esse cara pra jogar. Se o Molenbeek estivesse na primeira divisão belga, ok, não é o caso, né?
Então é muito melhor você dar rodagem pra esse cara no América Mineiro, num CRB, colocar o Segovinha pra jogar num Novo Horizontino, do que propriamente deixar o cara lá num... Porra, meu irmão, eu nem sabia que tinha cabra na Bélgica, vou ser bem sincero com vocês. Mas vamos lá. Temos duas informações aí. O Botafogo tá fechando com um zagueiro, rapaziada. Um novo zagueiro. Na verdade, é um defensor, né? Porque ele é um lateral, que ele também pode atuar de zagueiro, mas é mais lateral direito de 19 anos. É o Johan Hernandes. Ele vem lá do Milionários. O Botafogo ele vem explorando muito esse mercado, digamos assim, sul-americano mais alternativo para atletas que possam compor essa transição base profissional. Sub-20, barra profissional. Foi o mesmo plano com o Barreiro. Barreira foi contratado e aí chegou a integrar, fazer uns joguinhos de sub-20, daqui a pouco foi direto profissional, já começou a contribuir, é porque se machucou, né? Mas essa é a ideia. O Botafogo ele vem adotando muito esse planejamento de tentar a contratação desses jogadores de 19 anos como um atleta de base, não tem problema em relação ao transferban. E temos uma situação referente ao Arthur Cabral, tá, gente? O André Hernan traz a informação de que o Torino está aumentando a proposta para 10 milhões de euros, mais 2 milhões por bônus. O Torino está querendo contratá-lo. O Botafogo pode dever essa resposta. Agora falando um pouquinho sobre o modelo de jogo de Martim Anselmo, beleza? As informações, né, que chegam já são de 3 zagueiros, um sistema de jogo já adotado, já testado, e um esboço de time titular do goleiro ao centroavante. Vamos lá. O Martim Anselmo, ele costumava, né, no seu último trabalho, colocar ali um 3-5-2, alternando para um 3-4-3, beleza? E a informação que se tem no Globo é de que ele está adotando, ele está fazendo testes nessa primeira semana, um 3-4-3, beleza? No gol, pode ser o Neto ou o Léo Link, tá? Zaga, né, a gente tem ali os 3 defensores, né, que estão sendo ali explorados. Porque, na verdade, galera, é aquilo que a gente fala, né? E eu me lembro de uma vez que o John Textor chegou a falar, né, que... O Marçal falou sobre isso, né? Que o Marçal, uma vez, ele contou essa resenha do meu lado no Charla Podcast, agora em dezembro, né, no jogo do Sorriso Maroto. Ele falou, cara, o John Textor, ele não curtia muito a ideia de 3 zagueiros, porque na cabeça dele, 3 zagueiros você vai se defender muito. E aí o próprio Marçal falou, e não necessariamente, né? Você pode ter um método com 3 zagueiros em que você está liberando os alas para eles jogarem mais como pontas. Então, dependendo, você pode ter um sistema de jogo com a linha de 3, né, mais ofensivo do que com a linha de 4 defensiva, sabe? A não ser que vire um 5-3-2. Aí, de fato, fica uma parada mais defensiva porque você está pegando jogadores que eles podem contribuir no meio no ataque e está passando para a sua primeira linha para defender, tá certo? Não é o caso do Anselmo. Léo Link ou Neto no gol. Zaga, de um lado, Newton, que é volante. Newton não é zagueiro de origem. Acho que tem a ver com a ausência do zagueiro de origem, claro, né? Acho que tem totalmente a ver, né? Quem é que jogaria na zaga pelo lado direito hoje? Ninguém, não tem, né? O Botafogo ainda não contratou para isso e nem vai conseguir contratar com o transferban. Caio Pantaleão machucado. Bastos, né, já treinando normalmente, mas nesse primeiro momento, Newton jogando, é destro, né, tem a saída de bola e é um cara mais alto. Então, beleza? Barbosa jogando ali com uma espécie de líbero, sendo ali aquele cara, o rebatedor da defesa, o cara que vai ficar na sobra, e isso ele é muito bom, além da construção. O Barbosa é um cara com boa saída de bola. Até mesmo, apesar de ser canhoto, é um cara que ele também quebra a linha com o pé direito. E na zaga pelo lado esquerdo, Marçal, tá legal? Fazendo essa função que ele já vem fazendo. E a gente brincou até lá no podcast com o Marçal, porra, meu irmão. 3 zagueiros, coisa linda ali, eu ali, né? De zagueiro pelo lado esquerdo. Alas, de um lado, Teles, do outro, Vitinho. O Vitinho tem essa característica física, essa imposição no corredor, além de marcar bem por um lado. Só que quando chegar ao fundo, o Vitinho vai ter que melhorar naquilo que ele faz. A gente sabe muito bem disso. A gente já discute sobre isso há muito tempo. E o Teles é uma incógnita pra mim. Porque, tecnicamente, o Teles sobra. Pra mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas
ele não tem essa característica de ala. O Telles é um jogador, um lateral, que ele gosta da construção por dentro, ele tem um ótimo cruzamento, mas ele já cruza, né? Ele já faz aquele cruzamento da intermediária na diagonal, aquele famoso arco, né? Ele não é aquele cara de ir muito no fundo e pá, tapa pra trás pra chegada dos atacantes pisando na área. Não é muito, cara. Essa é a característica mais do cuiabano. Por isso que o Anselmo queria a manutenção do próprio cuiabano. Então vamos ver como é que vai ser essa variação, se o Telles vai conseguir mais no fundo, se o Telles num determinado momento ele vai fechar por dentro e quem vai fazer por fora é o ponta, que tem essa característica, que tem essa qualidade, por exemplo, que é o Barreira. Mas agora a gente vai pro meio campo, né? Volantes. A gente tem ali uma possível dupla com Alan e Danilo, o Alan fazendo essa função do 5, né? Eu acho que o Alan, ele vai... Vamos ver como é que ele vai estar fisicamente dessa vez, né? O Danilo, que é um puta jogador, e eu espero que o Botafogo não se desfaça dele, tá? E aí, temos aí o restante do ataque, nessa linha de meio, digamos assim, com Vitinho, Alan, Danilo, Telles, e o trio ofensivo pode ser formado por Montoro, tá legal? Por dentro é aquilo, é a conexão do cara por dentro. Ele é um atacante, mas é um atacante que ele vai de fora pra dentro. Depende, principalmente o Montoro, tá? No primeiro momento, até ao invés do Barreira, por exemplo, é colocado ali o Joaquim Corrêa, o Tuco Corrêa, como esse cara que ele vai dialogar por dentro ali com o Montoro, tá? E o Montoro é quem vai fazer essa dobradinha, digamos assim, com o Alex Telles, beleza? E mais à frente, Arthur Cabral, que é o centroavante. É assim, tem uma galera que ela não gosta do Arthur Cabral, eu acho que tem até suas razões pelos gols que ele perde, mas entre o Arthur Cabral e o Cris Ramos, o Arthur Cabral é muito melhor. Tá legal? O Cris Ramos não tem condição. A gente tem também a possibilidade do Santiago Rodrigues, do próprio Barreira, beleza? E eu quero saber a sua opinião desse time. Se você pega ali característica, alas indo muito no fundo, jogadores atacantes ali jogando muito por dentro, meio de campo com muita intensidade e agilidade, pressão pós-perda, a linha alta. E aí, qual é a sua opinião sobre esse modelo? O que tem que melhorar nesse time? Comenta aí.